Até agora, vimos o primeiro choque entre Ottawa e Washington. Diante da imposição de tarifas unilaterais pelos Estados Unidos, o Canadá reage afirmando que detém cartas poderosas na mão. O primeiro-ministro Mark Carney declarou, em 27 de março de 2025, que a iniciativa de abrir ou fechar as torneiras da energia cabe a eles. No mesmo dia, um discurso no parlamento canadense revelou que o país está explorando novos mercados para suas exportações energéticas. Agora, a pergunta que não quer calar: até onde essa tensão pode ir? A dependência americana das energias canadenses é um calo constante. Dados oficiais mostram que em 2024, o Canadá enviou cerca de 65 terawatt-hora de eletricidade para os Estados Unidos. Isso representa 20% do consumo em diversas regiões. Toda essa energia produzida no Gélido Norte é vendida a preços muito vantajosos para o sul da fronteira, garantindo uma oferta que é, literalmente, vital para muitas indústrias americanas. Mas em 28 de março de 2025, nas redes sociais, uma pergunta incendiou o debate. O Canadá vai desligar a chave da energia? Ottawa já cogita retaliar, aplicando impostos extras ou até mesmo restringindo as exportações de eletricidade. O impacto disso? Cidades e províncias americanas, especialmente as do norte, poderiam enfrentar um aumento abrupto nos custos de energia, tornando a rotina e a produção industrial uma verdadeira batalha. Uma fonte anônima ligada ao gabinete do primeiro-ministro acirrou ainda mais os ânimos ao afirmar que os termos de comércio estão sendo revistos em todas as áreas, incluindo energia. Mas a crise não se restringe ao setor energético. O setor automotivo, profundamente interligado entre Canadá e Estados Unidos, também está na linha de fogo. Em 2024, as exportações canadenses de veículos e peças para o mercado americano ultrapassaram 30 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, componentes fabricados nos Estados Unidos são enviados para fábricas canadenses, onde o produto final ganha forma. Essa cadeia complexa e interdependente está prestes a ser sacudida. Carney já fala em aumentar tarifas e reformular toda a cadeia de suprimentos automotivos, anunciando que a era dos acordos baseados em interesses mútuos acabou. Em 28 de março de 2025, o governo canadense retirou abruptamente incentivos fiscais concedidos a montadoras americanas de carros elétricos. Logo depois, rumores começaram a circular, sugerindo que tarifas adicionais contra certos fabricantes estariam a caminho. Essa represália poderia atingir gigantes como a Tesla, abalando todo o mercado automotivo. Especialistas alertam que essas medidas elevariam os custos de produção e, claro, o preço final ao consumidor, um efeito dominó que arrasta orçamentos famílias. E a resposta de Ottawa? Eles não assumem o problema. Para eles, a bola está com Washington, o responsável pelas tarifas iniciais. O impasse se aprofunda, e o peso dessa guerra comercial ameaça mexer com a vida cotidiana e a economia de todo o continente. Mas até onde essa escalada pode levar? Quais consequências inimagináveis nos aguardam nessa tempestade prestes a desabar? O jogo entre essas duas potências está longe de acabar. O que você faria se seu fornecimento de energia estivesse prestes a ser cortado? A recente crise nas relações entre os Estados Unidos e o Canadá está em um momento de forte tensão. O primeiro-ministro canadense Mark Carney lançou um aviso claro: a era da proximidade tradicional entre os dois países chegou ao fim. Essa declaração intrigou muitos, já que a interdependência econômica mútua é profunda, o que poderia desencadear uma crise energética e comercial capaz de abalar toda a América do Norte. Com a imposição de tarifas unilaterais e a insistência em um comércio justo, a relação se tornou ainda mais complicada. No dia 28 de março de 2025, a mídia norte-americana informou que os dois países sentaram-se diversas vezes à mesa de negociações. No entanto, a determinação do governo americano em manter a premissa do América Primeiro colocou Ottawa ainda mais contra a parede. O quadro se agravou com o novo primeiro-ministro buscando alianças na Europa e na Ásia para reformular a diplomacia comercial do Canadá. Em visitas à França e ao Reino Unido, Carney discutiu a criação de novos canais comerciais nos setores de energia e automotivo. Essa movimentação surpreendeu a todos, e um questionamento começou a circular. O Canadá estaria rompendo com a sombra estadunidense? Fato é que, com um percentual significativo da capacidade hidroelétrica e nuclear canadense fluindo para o sul, essa situação pode se tornar um trunfo estratégico.
Em 2024, as exportações de eletricidade do Canadá, estimadas em mais de 3 bilhões de dólares, podem elevar os preços de energia nos Estados Unidos, especialmente nos estados do norte, ao afirmar que vamos colocar petróleo e eletricidade na mesa. Carney não economizou em palavras ao expressar seu descontentamento com as práticas unilaterais. A tensão estava no ar e as autoridades americanas hesitaram em fazer declarações contundentes. Enquanto isso, representantes do setor de energia alertaram que essa escalada poderia ser devastadora tanto para os Estados Unidos quanto para as empresas canadenses. O cenário é ainda mais intrigante quando se olha para o setor automotivo. Em 2024, o Canadá produziu cerca de 1,8 milhão de veículos, com mais da metade exportada para os Estados Unidos. Partes fabricadas nos Estados Unidos entram nas linhas de montagem no Canadá, criando um ciclo interdependente que complica ainda mais qualquer vantagem unilateral. Vidas e negócios estão em jogo. Se Ottawa decidir aumentar tarifas sobre as peças importadas, a indústria automobilística em Detroit poderá sofrer reveses significativos. O que as partes afetadas farão nesse jogo de xadrez? A resposta pode impactar profundamente a economia de ambos os países. Com um comércio bilateral totalizando mais de 900 bilhões de dólares em 2024, fica claro que a fragilidade dessa relação é preocupante. Os produtores de alimentos como trigo e laticínios também podem enfrentar estragos em suas cadeias de suprimentos. A pergunta que ecoa nas discussões? O que acontecerá se essas exportações forem interrompidas? Poderíamos ver uma escalada de preços nas prateleiras dos supermercados, causando uma onda de inflação alimentar. De qualquer forma, os dias de diálogo direto na mesa de negociações parecem ter dado lugar a uma nova era, marcada por tensões palpáveis e um inabalável jogo de poder. A interdependência já não é suficiente para garantir a estabilidade. O que o futuro reserva para as relações entre esses dois gigantes da América do Norte? No dia 28 de março de 2025, o clima entre o Canadá e os Estados Unidos estava tenso. O primeiro-ministro Mark Carney não hesitou em afirmar que a liderança do Canadá não se calaria frente a decisões injustas. A verdade é surpreendente. Em 2024, o Canadá produziu cerca de 1,8 milhão de veículos. Mais da metade dessa produção destinou-se ao mercado americano. Isso mostra quão entrelaçados esses dois países se tornaram. Na prática, as peças fabricadas nos Estados Unidos são enviadas para o Canadá, onde são montadas. Essa interdependência dificulta que uma das partes obtenha vantagem sobre a outra. Contudo, os altos impostos sobre automóveis impostos por Trump poderiam afetar também os fabricantes americanos. Uma opinião circulando nas redes sociais alertava que se o Canadá decidisse impor tarifas sobre importações de peças, haveria uma grande interrupção nas fábricas de Detroit. Em uma coletiva de imprensa no dia seguinte, Carney indicou a possibilidade de novos aumentos nas tarifas. Ele lembrou que as montadoras são parceiros comerciais essenciais, mas ressaltou que o Canadá não deve ser o único a arcar com os custos da pressão política. Essa declaração provocou pequenas flutuações nas ações do setor automotivo e aumentou a incerteza no mercado. Se observamos o setor agrícola, o impacto é ainda mais crucial. Produtos como trigo, carne e laticínios canadenses são altamente demandados nos Estados Unidos. Em 2024, as exportações agrícolas do Canadá devem alcançar 5 bilhões de dólares. Se Ottawa decidir retaliar com tarifas ou restrições sobre esses produtos, os preços nos supermercados americanos podem disparar. No dia 28 de março de 2025, um advogado da agricultura revelou à mídia americana que muitos agricultores dependem das matérias-primas canadenses. Se essa cadeia for interrompida, a inflação alimentar poderia sair do controle. Na manhã seguinte, Carney reiterou que não há garantias em nenhum setor, incluindo a agricultura, uma afirmação que deixou claro que o Canadá não hesitaria em intensificar tensões. Esses desenvolvimentos revelam a enorme escala do comércio entre os dois países, com um total estimado de mais de 900 bilhões de dólares em 2024. Este é um dos maiores volumes de comércio bilateral não apenas na América do Norte, mas em todo o mundo. A recente crise mostrou como esse alicerce pode ser frágil. Mark Carney afirmou que a mudança para mercados europeus e asiáticos é agora uma prioridade, e que as decisões unilaterais de impostos desaceleram o comércio, justificando assim a busca do Canadá por novos horizontes. O que poderá acontecer se essa disputa escalar ainda mais?
A frágil conexão entre os dois vizinhos pode nos levar a um novo ponto de inflexão. No cenário tenso entre Canadá e Estados Unidos, a província de Ontário anunciou uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos, um movimento que revela o quanto a amizade entre os dois países está se desgastando. A crise tarifária recentíssima começou a levantar questões sobre a estabilidade dessa relação comercial. O premier de Ontário, Doug Ford, ameaçou cortar as exportações de eletricidade para o vizinho, fazendo fabricantes e consumidores norte-americanos se perguntarem sobre as consequências disso. No dia 27 de março de 2025, o novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, declarou que a era das antigas relações íntimas entre Canadá e América estava chegando ao fim. Muitos achavam que sua retórica era apenas uma jogada política, porém já há sinais de ações concretas. Carney destacou como o Canadá, detentor de imensas reservas de petróleo e gás, estava disposto a utilizar essas cartas na manga, criando um ambiente de crescente tensão em Washington. Mas como isso impactará o relacionamento já fragilizado? Enquanto o setor de energia se mostra estratégico, os números falam por si. As exportações de petróleo canadense para os Estados Unidos podem alcançar impressionantes 70 bilhões de dólares em 2024. Isso representa quase um quinto das importações de petróleo dos Estados Unidos. Além disso, o Canadá envia anualmente cerca de 9 bilhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito. Que tipo de reações surgirão se Ottawa decidir fechar a torneira? Funcionários do gabinete de Carney já insinuaram que medidas podem ser tomadas em resposta à pressão tarifária americana. Na área automotiva, uma interdependência crítica também se destaca. As exportações canadenses de automóveis e peças superaram 30 bilhões de dólares em 2024, enquanto muitos componentes fabricados nos Estados Unidos são enviados a montadoras canadenses. Carney, que ventila a possibilidade de elevar tarifas, poderia trazer à tona uma resposta severa que afetaria marcas icônicas como Tesla. O que acontecerá se esses novos impostos aumentarem os preços dos veículos? O silêncio dos funcionários dos Estados Unidos intensifica as especulações. Canadá também é um dos maiores parceiros agrícolas dos Estados Unidos, com um comércio bilionário em produtos como trigo e carne. Carney não hesitou em sinalizar novos impostos, fazendo o público se perguntar como isso influenciará os preços nos mercados. E se esse fluxo comercial vital for interrompido? A crescente pressão sobre as economias de ambos os lados da fronteira poderia levar a um impacto devastador. No dia 29 de março de 2025, observadores perceberam os sinais de que a tensão econômica e política entre Canadá e Estados Unidos está em seu auge. Embora Carney tenha afirmado que no curto prazo o Canadá pode sofrer, ele acredita que no longo prazo a independência será preservada, levantando questões sobre a viabilidade dessa estratégia. Como será a resposta de Washington a esses movimentos audaciosos? A provocativa incerteza de quem realmente sairá perdendo nesse conflito ressoa nas ruas de ambos os países. No dia 27 de março, Mark Carney, o novo primeiro-ministro do Canadá, deixou claro que a curto prazo, o país pode enfrentar dificuldades. Contudo, em longo prazo ele afirma que a independência será preservada. Essa postura, que ressoa na política interna canadense, pode impulsionar tensões econômicas. Como Washington reagirá a essa provocação? As primeiras reações da Casa Branca foram cautelosas, mencionando que estão considerando todas as opções para lidar com práticas injustas. Em 29 de março de 2025, o informe divulgou que a administração americana estava avaliando tarifas mais severas. Embora isso ainda não tenha sido oficialmente confirmado, Ottawa mantém uma postura desafiadora, afirmando que está pronta para responder. A pergunta agora é: será que haverá um conflito diplomático ou uma guerra comercial em grande escala? Carney não fechou completamente a porta para negociações, afirmando que está aberto ao diálogo, mas não aceitará demandas unilaterais. Historicamente, confraternizações entre os dois vizinhos frequentemente resultaram em negociações complicadas e, às vezes, crises temporárias que impactaram severamente diversas indústrias. Poderia isso ser o início de uma nova era para a América do Norte? A reavaliação do Canadá de suas parcerias comerciais e sua inclinação para os mercados europeus e asiáticos poderá provocar transformações significativas não só nas relações com os Estados Unidos, mas também na economia global. Se os Estados Unidos continuarem com medidas protecionistas, o conflito pode se expandir e afetar até mesmo o México e outros países. Com isso,
A pergunta persiste: quais serão as medidas retaliatórias implementadas, como serão recebidas pelos Estados Unidos e como os mercados globais reagirão a essa situação? Todavia, Carney deixou claro em sua declaração que nada está fora da mesa, insinuando que os eventos poderão ser ainda mais dramáticos do que se imagina. Isso deixa uma questão ao ar: uma guerra comercial em larga escala entre esses dois gigantes realmente se tornará uma realidade? Ou o milagre da diplomacia poderá resolver a situação a tempo? Até onde a alavancagem energética e automotiva de bilhões de dólares do Canadá afetará a economia dos Estados Unidos? A tensão certamente deixará marcas profundas, mas o desenrolar da situação revelará qual lado, se houver algum, recuará nos próximos dias. O que você acha disso? Em meio a uma crescente tensão entre Canadá e Estados Unidos, a situação econômica parece fragilizada. Mark Carney, o primeiro-ministro canadense, enfrenta um dilema: até onde a força de sua nação, com bilhões em energia e indústria automotiva, pode impactar a economia americana? O que está em jogo é mais do que simples números, é o futuro de ambos os países. Com a pressão aumentando, quem vai recuar primeiro? Com o horizonte cada vez mais turvo, Carney lançou um aviso claro para Washington: nada está fora da mesa. O que isso significa? Medidas de retaliação que podem mudar todo o cenário das relações comerciais na América do Norte. Agora a pergunta que todos se fazem é se os dois gigantes, em um jogo de xadrez econômico, conseguirão encontrar uma saída pacífica ou se os sinais de um conflito mais intenso estão prestes a se concretizar. À medida que os detalhes das sanções canadenses se desenrolam, os analistas discutem o impacto potencial. Ignorar a interdependência econômica pode custar muito caro. Em resposta, as declarações de Ottawa são de firmeza, mas será que essa postura se sustentará diante de uma possível retaliação devastadora dos Estados Unidos? As opiniões são divergentes. Alguns acreditam que a escalada levará a uma crise econômica, enquanto outros veem uma chance de diálogo. Os dias que se aproximam são cruciais. O relógio está contando, e qualquer movimento inesperado pode alterar o equilíbrio de poder. Com o futuro da economia global em jogo, o que acontecerá a seguir? A tensão está palpável, e o resultado pode ser mais dramático do que todos imaginam. As próximas semanas revelam se este será o início de uma nova era nas relações comerciais ou mais uma fase de conflitos antigos que podem levar ambas as nações ao abismo. Prepare-se, porque uma reviravolta épica pode estar prestes a acontecer. Recentemente, o cenário comercial entre o Canadá e os Estados Unidos se tornou extremamente tenso. Após a remoção de incentivos fiscais para empresas de automóveis elétricos nos Estados Unidos, rumores começaram a se espalhar sobre possíveis tarifas adicionais que poderiam impactar marcas icônicas como a Tesla. As redes sociais fervilham com a possibilidade de que essas medidas aumentem os custos de produção e elevem os preços para os consumidores. O governo canadense, no entanto, não parece se preocupar. Eles afirmam que o problema não é deles, e sim dos iniciadores das tarifas, jogando a responsabilidade de volta para Washington. Além do setor automotivo, a situação é igualmente preocupante no âmbito agrícola. O Canadá é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos nesse segmento, com transações estimadas em cerca de 45 bilhões de dólares em 2024. A troca entre os países inclui produtos essenciais como trigo, canola, carne e laticínios. Em uma sessão no parlamento, o primeiro-ministro Mark Carney mencionou a possibilidade de novos impostos, enfatizando que não deveriam subestimar a força do Canadá na agricultura. Dados oficiais revelaram que a exportação de sementes de canola para os Estados Unidos atingiu 6 bilhões de dólares. Interrupções nesse fluxo comercial poderiam disparar os preços no mercado interno americano, afetando diretamente os consumidores. A interrupção de produtos canadenses utilizados na alimentação animal pode representar um grande golpe para os produtores dos Estados Unidos. Essa guerra comercial baseia-se na ideia de que nenhum lado deve sair fortalecido à custa do outro. A declaração de Carney, afirmando que não estaremos sempre no lado perdedor, ressoou fortemente entre a população canadense. As compras feitas pelos Estados Unidos do Canadá somam centenas de bilhões de dólares anualmente. Em uma análise publicada em 29 de março de 2025, a mídia americana destacou que o petróleo canadense é um dos maiores itens de importação para os Estados Unidos, seguido pelos sectores automotivo e de peças. Outro dado preocupante é que em 2024, as importações dos Estados Unidos do Canadá ultrapassaram 460 bilhões de dólares.
O Canadá não apenas vende matérias-primas e energia, mas também produz produtos de alto valor agregado. Uma ruptura abrupta dessa cadeia de suprimentos integrada teria efeitos devastadores para ambos os lados. Carney não hesitou em advertir Washington, enfatizando a complexidade da interdependência entre ambos os países. A frase "queremos comércio justo" se tornou um mantra repetido em declarações oficiais. No entanto, até agora, não surgiram compromissos claros em relação às tarifas retaliatórias do Canadá. Com o clima comercial em ebulição, uma questão pertinente se coloca: até onde os dois países estarão dispostos a ir? Em meio a esta crescente tensão, o que acontecerá com o mercado alimentício e automotivo dos Estados Unidos? No horizonte, um possível colapso nas relações pode estar à vista. A província canadense de Ontário anunciou uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos. O premier Doug Ford, preocupado com as relações energéticas entre os países, ameaça interromper as exportações de eletricidade. Embora o Canadá tenha sido visto como um porto seguro e um parceiro confiável, a recente crise tarifária está revelando fissuras nessa amizade histórica. O novo primeiro-ministro, Mark Carney, declarou que a era de laços tradicionais com os Estados Unidos chegou ao fim, o que levantou dúvidas. Seria isso apenas uma manobra política ou um sinal de mudança real nas relações? Em seu discurso de 27 de março de 2025, Carney mencionou que o Canadá está pronto para usar suas cartas estratégicas, petróleo, gás natural, eletricidade e automóveis, como um aviso ao vizinho do Sul. Esse tipo de retórica mobiliza a sociedade canadense, mas, ao mesmo tempo, gera inquietude nos Estados Unidos. Poderia esse confronto incitar uma crise energética e comercial que abalaria toda a América do Norte? No setor energético, o Canadá se destaca. Em 2024, as exportações de petróleo bruto canadense para os Estados Unidos devem ultrapassar 70 bilhões de dólares, o que representa quase um quinto do total das importações de petróleo dos Estados Unidos. Além disso, os especialistas apontam que o Canadá envia cerca de 9 bilhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito anualmente para o país vizinho, cobrindo uma parte significativa do consumo de certos estados. Carney enfatizou: temos essas cartas na mão porque nosso vizinho impõe tarifas unilaterais a nós. A mensagem clara de Ottawa é que o controle sobre as exportações de energia poderá ser uma arma de barganha. Recentes declarações no parlamento canadense indicam que estão buscando novos mercados para suas exportações energéticas. O que isso significa para o futuro das relações comerciais entre os dois países? O que acontecerá se a energia canadense deixar de fluir para os Estados Unidos? Apenas o tempo dirá. A província canadense de Ontário anunciou uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, ameaçou desligar as exportações elétricas de sua província para o país vizinho. O Canadá, tradicionalmente visto como um refúgio seguro na vasta extensão da América do Norte, tem sua amizade com os Estados Unidos questionada por uma recente crise tarifária. Com a chegada do novo primeiro-ministro, Mark Carney, o tom das conversas com Washington mudou radicalmente. Em um discurso impactante feito em 27 de março de 2025, Carney declarou que a era da proximidade tradicional com os Estados Unidos havia chegado ao fim. Muitos acharam que se tratava de uma manobra política para a época eleitoral, mas ficou evidente que Ottawa estava pronta para ir além das palavras. O Canadá começou a revelar suas principais cartas na manga: petróleo, gás, GNL e eletricidade. E a declaração de que não iremos recuar está unindo a sociedade canadense, ao mesmo tempo que provoca incertezas do lado americano. Pode essa tensão realmente gerar uma crise energética e comercial capaz de abalar toda a América do Norte? O setor energético se tornou o foco das ações de Ottawa. Dados oficiais indicam que as exportações de petróleo bruto do Canadá para os Estados Unidos devem ultrapassar 70 bilhões de dólares em 2024, representando cerca de um quinto das importações de petróleo dos americanos. Além disso, a dependência do gás natural é significativa. O Canadá envia aproximadamente 9 bilhões de metros cúbicos de GNL para os Estados Unidos anualmente, suprindo uma parte vital do consumo em diversos estados. Temos essas cartas na manga porque temos um vizinho que impõe tarifas unilaterais sobre nós, disse Carney em seu discurso. Ele também mencionou que o Canadá estaria buscando novos mercados para suas exportações energéticas. A questão que paira no ar é:
Como essas medidas afetarão as relações comerciais entre os dois países? As tensões aumentam, e a partir desse ponto, o embate parece apenas começar. Com seus recursos abundantes como eletricidade gerada de forma favorável no norte, o Canadá está preparado para usar sua força energética como um trunfo em negociações. As redes sociais tornaram-se um campo de debate fervoroso sobre se Ottawa realmente cortará as exportações elétricas em resposta a tarifas americanas. Há um oficial do gabinete do primeiro-ministro que declarou que estão reavaliando os termos do comércio em diversas áreas, inclusive a eletricidade. A grande dúvida que ronda Washington é se essa manobra poderá impactar suficientemente os Estados Unidos a ponto de afetar sua produção e a vida cotidiana. Cenários são delineados. Se o Canadá limitar suas exportações elétricas, o custo desse recurso vital poderá disparar, principalmente nas províncias do norte e em cidades dependentes de setores industriais. O primeiro-ministro Carney não parece hesitar em suas intenções, e com o que ele chama de políticas de comércio justas, as expectativas de uma escalada de tensões continuam a crescer. A grande interdependência entre as economias continua sendo um elemento-chave. A balança comercial entre Canadá e Estados Unidos poderia sofrer um impacto significativo. Agora, enquanto o Canadá para de se esconder nas sombras da política americana, como Washington reagirá? As principais indústrias que se beneficiam dessa parceria estão em alerta. Prepare-se para uma nova era de negociações comerciais e possíveis confrontos que podem redefinir a dinâmica de poder entre esses vizinhos. A situação está longe de ser resolvida. E com o que vem pela frente, será que o Canadá está prestes a mudar as regras do jogo? Recentemente, a relação comercial entre o Canadá e os Estados Unidos atingiu um ponto crítico. Após a retirada de incentivos fiscais para empresas de veículos elétricos nos Estados Unidos, rumores sobre tarifas adicionais começaram a ecoar, ameaçando marcas renomadas como a Tesla. As redes sociais fervilham com a possibilidade de que essas medidas possam elevar os custos de produção, desencadeando um aumento nos preços para os consumidores. O governo canadense, por outro lado, adota uma postura firme. Afirma que o problema não é deles, mas sim de Washington, transferindo a responsabilidade de volta para os Estados Unidos. Agora, além da crise no setor automotivo, a situação na área agrícola também é alarmante. O Canadá é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos nesse segmento, com transações que chegam a cerca de 45 bilhões de dólares em 2024. O tráfego de produtos essenciais entre os países, como trigo, canola, carne e laticínios, é intenso. Em uma sessão no parlamento, o primeiro-ministro Mark Carney insinuou a possibilidade de novos impostos, deixando claro que não se deve subestimar a força do Canadá na agricultura. Dados recentes revelaram que a exportação de sementes de canola para os Estados Unidos atingiu impressionantes 6 bilhões de dólares. Se houver interrupções nesse fluxo comercial, os preços no mercado interno americano poderão disparar, afetando diretamente os consumidores. A escassez de produtos canadenses que são usados na alimentação animal pode se tornar um golpe duro para os produtores norte-americanos. Essa guerra comercial se baseia na ideia de que nenhum dos lados deve sair fortalecido à custa do outro. A frase de Carney, dizendo que não estaremos sempre no lado perdedor, encontrou forte ressonância entre a população canadense. Os Estados Unidos realizam compras do Canadá que totalizam centenas de bilhões de dólares anualmente. Uma recente análise publicada em 29 de março de 2025 indicou que o petróleo canadense é um dos maiores itens de importação para os Estados Unidos, seguido pelos setores automobilístico e de peças. Em 2024, as importações dos Estados Unidos do Canadá superaram 460 bilhões de dólares. O Canadá não apenas fornece matérias-primas e energia, mas também produz bens de alto valor agregado. Uma ruptura abrupta nessa cadeia de suprimentos interligada pode ter um impacto devastador para ambos os lados. Carney foi claro ao advertir Washington sobre a complexidade dessa interdependência, e a frase, "queremos comércio justo" se tornou um mantra nas declarações oficiais. Contudo, até o momento, não houve compromissos concretos em relação às tarifas retaliatórias do Canadá. Com o clima comercial em ebulição, uma pergunta crucial se coloca: até onde os dois países estarão dispostos a ir? Com as relações se deteriorando rapidamente, o que acontecerá com os mercados alimentício e automobilístico dos Estados Unidos? O horizonte sugere uma tempestade intensa, e se os ânimos não forem controlados, poderemos enfrentar um colapso nas relações comerciais.
O que será que nos espera na próxima rodada dessa disputa?